Abre para mim, por favor, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 4. Sabedoria entre os perfeitos, maturidade cristã, nível avançado da teologia da graça, nível doutorado. Olha quantos anos isso está escrito aqui. Todo aquele que pratica o pecado também fuma, bebe e cheira. Como não? Quem gritou não aí vai se ver comigo agora. Como não? Pergunta o pastor assim, diz assim, aquele irmão está em pecado. Sabe o que o pastor vai dizer? Ele fumou, né? Ele bebeu, né? Porque para um pastor evangélico, pecado é fumar, beber, cheirar, tudo isso. O que eles fazem escondido, tá? Isto significa errar o alvo, pecado da carne. Cristo não veio abolir isto, senão você não faria. Isto é uma obra da carne, em que a natureza humana é suscetível. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Leia comigo. Porque o pecado é o quê? Então preste atenção. Na concepção judaica, e todo o livro, não existe nenhum livro de Gênesis a Apocalipse que foi escrito por um gentio, por um chinês, japonês, brasileiro, alemão, não tem. Todos os livros que compõem a Bíblia foi escrita por um judeu. Capite? Capite. Então, na concepção do judeu, e João é um deles, pecado era o que para um judeu? Não está escrito isso aí ou não está? Então, quando um judeu pecava, ele estava fazendo o quê? Transgredindo a lei de Moisés. Ele tinha que cumprir a lei, ele transgredia. Segundo a ótica judaica, ele estava em pecado. Ele transgrediu a lei. Ora, isso é um entendimento tão claro que não precisa nem fazer manobras. Se o pecado é a transgressão da lei, o que é que Cristo veio fazer? Por qual pecado ele veio morrer? Por esse aqui. Jesus de Nazaré era gentio? Era um judeu? Sim. E como judeu, ele veio tirar o quê? A transgressão da lei. Acompanhe o raciocínio. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4. Escreve para mim, Miguel. Acompanhe o raciocínio. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Vou mastigando. Aqui, o filho enviado tinha um nome. Era conhecido entre os judeus. Entre os judeus é Yahushua. Era o seu nome em hebraico. Hoje ele é Espírito. Qual é o nome do Espírito? Quem sabe aí? É o Espírito. Então, os judeus, quando via o que você, eu, falamos, Jesus de Nazaré, os judeus chamavam Jesus de Nazaré? Não. Chamava como? Yahushua, que é o seu nome em hebraico. A pergunta que eu faço aos senhores é: Yahushua está vivo ou morreu naquela cruz? Ele ressuscitou? Ressuscitou também Yahushua ou ressuscitou o Espírito que estava dentro dele? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Jesus de Nazaré, para os gentios e Yahushua para os judeus. Nascido de mulher, nascido sob a lei. A pergunta, eu vou mastigando, tá? Jesus de Nazaré era cristão? Não. Se ele nasceu sobre a lei, ele era o quê? Judeu. Versículo de número 5.
Olha essas coisas que estão escritas aqui. Por isso que eu disse, você pode fazer teologia, se Deus não mostrar o que está aqui, ó, por trás da palavra, não vai enxergar. Está escrito aqui há quantos anos essa palavra aqui? Mas você lê e não enxerga. Leia agora, para resgatar a humanidade. Para resgatar quem? Quem aqui estava sob a lei de Moisés, diga ualá! Hoje ninguém. Escuta. Jesus veio resgatar você? Você não estava na lei. Não vai embora. Tem coronavírus lá na porta. Não se choque. Calma. É nível avançado, é doutorado, calma. Estou falando baseado no que está escrito. Sim ou não? Sim. Ora, se Deus enviou o seu filho para resgatar os que estavam sob a lei, mas eu não estava debaixo da lei, ele não veio me resgatar. Mas eu... Não vai embora. Estou lendo. Ele veio resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esta é que é a realidade. Quando eu disse que Jesus morreu no meu lugar, eu posso estar cometendo um equívoco. Porque como que ele morreu no meu lugar? Se da cruz para cá, o pecado, a transgressão da lei, não existiu mais, que ele pôs fim à lei. Se ele veio resgatar para quem estava debaixo da lei, ele veio resgatar quem? Os judeus. Por isso que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado era esse? A transgressão da lei. E a lei era para os judeus ou a lei era para os gentios? Os gentios que estavam debaixo da lei? Não. Os gentios comiam e bebiam, os gentios viviam nas obras da carne e por elas eram disciplinados. Os gentios estavam lá na maior farra, claro, e disciplinados, que quem vive debaixo da carne, aquilo que o homem semear, isso mesmo, não brinque com o papai. Não tem esse negócio de eu faço o que eu quiser, não tem isto. Então eu vou chutar o balde. Chuta o balde, mata no peito e se prepara, que vais levar uma goleada, a tua carne vai te envergonhar. A mesma carne que quando bota os teus olhos na morena e diz, ixá, é a mesma carne que vai fazer você tropeçar e a mulher descobrir e leva lá. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Quando João disse isso, o mundo ali é aion, é um período de tempo. O mundo então, ali de então, porque quando João disse que ele veio tirar o pecado do mundo, Brasil já existia? Então, que mundo que compreendia este mundo de João? A terra habitada, Israel, e tendo ali sobre o domínio de Roma, todos eles estavam debaixo da lei, e Cristo veio resgatar aquelas pessoas que estavam debaixo da lei. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, e aqui choca, tá?
Aqui é que começa então a mente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A pergunta que eu faço aos senhores é: salvo de quê? Não, espera. O camarada está morrendo afogado. Aí ele grita: chama o bombeiro para salvar ele. Me salva, me salva. Quem tem que ir? O bombeiro. Então o bombeiro salvou a pessoa de morrer afogada. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas salvo de quê? Se Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. Escolheu ou não escolheu? Então como é que Deus vai salvar você de quê? Você estava correndo perigo de quê? Para ser salvo você tem que estar correndo perigo, correto? Salvação é resgate, livramento, não é isso? Ora, você estava correndo perigo de quê? Para você ser salvo por Cristo. Aí entra o religioso evangélico. Não é que eu ia para o inferno. Ia não, abençoado, tu vai. Não ia não. Pode tirar teu cavalo da chuva. Se não for hoje, uma hora tu vai. E eu também. Porque inferno é uma palavra do grego Sheol, que quer dizer Uala. É só pesquisar no Google. Então você vai ou não vai para a sepultura? Vai. A tua carne vai. Entra lá. Para você que é um eleito de Deus, a sepultura é um trocar de roupa. A carne fica e o espírito selado volta para o Pai e aparece diante de Deus com um corpo glorificado. Não tem para onde fugir. Então, salvo de quê? Se você tem, você veio de Deus, vive com Deus e voltará para Deus. Salvo de quê, abençoado? A graça de Cristo te salvou de quê? Agora, quando você lê o contexto, coloca o versículo de número 5. Leia o 5, volta o 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós aqui, está incluído o autor que é Paulo, sim ou não? Então esta é uma palavra aplicável para hoje? Ou Paulo estava falando com os seus irmãos em Éfeso? Falando com ele lá. Porque se eu trago esta palavra para cá, eu trago Paulo, porque o autor está incluído na frase. Capite? Com a quarta série ter que ensinar os doutores conjugação verbal, aí também não dá, né, abençoado? Nós temos professora aqui, tá certo, professora? Está certo? Nós temos professora de português aqui. Ora, se a palavra, o autor está escrevendo, estando nós, se eu trago esta palavra para cá, o autor tem que vir. Aí eu estou futurizando algo, que então eu preciso ressuscitar Paulo. A palavra ali, Paulo está falando com eles lá. Esses irmãos aqui de Éfeso viveram antes da cruz. É os irmãos que viveram antes da cruz, passaram pela cruz e estão agora vivendo a graça. Eles viveram o período da transição. Eles estavam debaixo da lei, debaixo de delito, e porque estavam debaixo da lei, eles estavam mortos. Eles, não nós. Capite? Capite? E estando nós, Paulo também, que era fariseu, era judeu, hebreu dos hebreus, ele diz, e estando nós mortos, aonde que eles estavam mortos? Na macumba? Não, eles estavam mortos nas transgressões da lei, nos delitos. E estando nós... Miguel gosta, hein, Miguel? Pô, não pode falar bem de você, hein, Miguel? E estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O que é que salvou os irmãos dos delitos e pecados? A graça. Que não pagaram preço,
não derramaram o sangue de bode, não fizeram vigília, e a graça de Cristo naquela cruz os salvou dos delitos e dos pecados. Isso está claro ou não está claro? E por que nunca nos apresentaram com os bacharéis em teologia? Porque Deus não dá, Deus dá a quem quer. Ora, se a graça de Cristo estava salvando os irmãos do pecado e da morte, o sangue da cruz teve qual efeito para nós do lado de cá então? O sangue naquela cruz estava salvando os judeus dos pecados dele, que os gentios não tinham pecado, não tinha lei. Gentios nunca tiveram lei de Moisés. A lei de Moisés era para os judeus. Vocês entenderam isso esses anos todos ouvindo a graça. Ora, se o sangue de Cristo veio tirar apenas e resgatar apenas os judeus, purificar os judeus que viviam mortos e delitos, para que serviu o sangue de Cristo sobre nós? Qual foi o efeito? Não teve efeito nenhum, não tem valor nenhum? Claro, o efeito do sangue naquela cruz, ela foi bilateral. De um lado, ele resgatou os judeus da lei de Moisés, e do lado de cá, ele trouxe os judeus que estavam longe da aliança. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 11, olha aí. 5 minutos, olha lá. Efésios 2, 11, Miguel. É isso? Portanto, bilateral o efeito. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados e circuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos. Os judeus eram circuncidados e os gentios não. Os judeus eram circuncidados porque a lei obrigava a isto. Na carne por mãos humanas, 12. Naquele tempo, os gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha como que viviam os gentios antes do efeito do sangue na cruz. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e os gentios estavam sem Deus no mundo. 13. Mas, agora em Cristo, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pela Santa Ceia, pelo batismo nas águas, fostes aproximados pela Catedral de Roma, em Belém do Pará, fostes aproximados por quê? Pelo sangue. Então o efeito do sangue naquela cruz foi bilateral. Ele estava removendo a lei dos judeus, e os gentios que estavam longe da aliança, sem Deus no mundo, o efeito bilateral do sangue trouxe os gentios para a cruz. Cobriu todos os gentios que não tinham pecado da transgressão da lei, mas agora estavam sendo co-herdeiros com Cristo, fazendo parte também da aliança. Paulo diz isso no versículo de número 14, e diz o seguinte, olha lá: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. O efeito bilateral, de judeu e gentio, o sangue, aqui tirou a transgressão da lei, e daqui trouxe aqueles que estavam longe. Você vê que Deus maravilhoso, não? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A lei era a inimizade. Só era considerado judeus de Deus quem praticava a circuncisão, quem observava os rituais, a Páscoa, os ritos, as promessas, as alianças. E os gentios não podiam se comunicar com os judeus. O que é que o sangue fez, meu irmão? Derrubou essa parede da separação, e diante de Deus só existe um povo agora, que é o povo de Deus, o povo da graça de Deus, onde Cristo governa sobre tudo e sobre todos. Mediante isso aqui, aonde entra os sumos sacerdotes? Acabou.
Aonde entre os bispos e os apóstolos? Acabaram também. Aonde entra o templo e o sacerdócio? Perderam-se o valor. O que é que restou? Todos nós iguais perante o Pai, todos nós comprados e valorizados com o mesmo sangue, os judeus resgatados, os gentios aproximados. Ninguém é melhor do que ninguém, e se existe alguém que merece um palco para receber honra, glória, louvores, império, domínio, não é o pastor da convenção, não é o presidente da igreja, não é o fundador daquele templo. A honra e a glória pertence àquele que derramou o sangue e que de forma bilateral fez de ambos um povo só. A ele a glória. Quinze. Aboliu. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu ou não aboliu? Aboliu. Diga, está abolido. Acabou. Manaia, meu irmão. Está abolido. Acabou. Sabe qual foi a frase dita? Tetelestai. Está acabado. Não resta mais nada a fazer. A minha igreja está livre. Glória a Deus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeu do lado de cá, debaixo da transgressão, gentio do lado de cá, longe das alianças, dos dois, num efeito bilateral, daquele sangue poderoso que me enxertou, que me fez participante daquela natureza divina, ele criasse em si mesmo, nele, a quem pertence a honra, a glória, o louvor, o império e o domínio, um novo homem fazendo a guerra, fazendo a paz. E é onde nós vivemos, nessa paz maravilhosa chamada o Evangelho da Graça de Deus. A ele, por favor.